Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. O tema de hoje vai ser sobre um assunto super importante que é terapia de aceitação e compromisso. É uma abordagem que surge a partir das terapias de terceira geração. E para falar sobre esse assunto eu vou trazer uma convidada muito especial, que é a Georgia. Georgia, agora é tudo contigo, te apresenta e nos conta tudo que a gente precisa saber sobre esse tema. Oi Gabi, oi pessoal, então eu sou a Georgia Nicoletti, eu sou psicóloga clínica e também trabalho na Psicologia e Performance com atletas e profissionais do meio corporativo. Mas então, o que é a ACT? A ACT é uma terapia de terceira onda, e que tem como principal objetivo o aumento da flexibilidade psicológica, utilizando as principais estratégias de aceitação, que não é uma aceitação passiva, o mindfulness e o comprometimento à ação vinculado aos valores pessoais da pessoa. Gabi, tu já parou para pensar por que se chama ACT? Então, primeiro, que tem essa questão do conceito em inglês, que é act, de agir, e a ação é muito importante para a terapia de aceitação e compromisso. Então, terapia de aceitação e compromisso é uma terapia onde, primeiro, a gente vai trabalhar a aceitação daquilo que foge do nosso controle, das nossas reações emocionais, comportamentais, muito mais no sentido de aceitar elas ativamente, entendendo que se a gente se envolver muito com elas, isso pode até nos prejudicar. E a partir disso, fazer a escolha de uma direção de acordo com os valores pessoais de cada um, E também o comprometimento. Então, o comprometimento à ação vinculada a esses valores que se desenvolve e se descobre durante a terapia. A ACT também tem um foco muito especial na linguagem, porque entende que a linguagem, ela afeta a nossa percepção. Então, o modo como a gente diz algumas coisas pra gente mesmo, pros outros, o modo como a gente pensa, pode sim causar algumas distorções cognitivas. Então, durante a terapia é realizado, muitas reformulações de falas, técnicas para mudanças de comportamento também. Então a ACT, ela entende que o sofrimento humano, ele surge a partir de uma inflexibilidade psicológica. Essa inflexibilidade psicológica, ela envolve a gente ter, então, um conceito rígido sobre si mesmo, uma fusão cognitiva, uma esquiva experiencial e um contato baixo com o momento presente. Todos esses pontos podem fazer com que a gente se desvincule dos nossos valores pessoais e então a gente não consiga tomar as ações que nos vinculariam a esses valores durante a nossa vida. Georgia, tu trouxe alguns conceitos que são muito caros para a terapia de aceitação e compromisso, Como o conceito rígido de si mesmo, a fusão cognitiva, a esquiva experiencial. Para quem não tá familiarizado com esses conceitos, quem sabe tu aprofunda um pouquinho mais e nos conta qual a importância e a relevância deles dentro dessa abordagem. Então, primeiro eu vou explicar esses conceitos que compõem, a inflexibilidade psicológica. A esquiva experiencial, então, é a tendência que as pessoas têm de se esquivar de possíveis situações que vão causar sofrimento psicológico nelas. E qual que é o problema disso? Porque, por exemplo, uma pessoa que quer ir à academia, mas ela entende que ela não está muito segura, com o condicionamento físico dela ou com aquele momento dela e ela deixa de ir à academia. Então ela está se esquivando daquela experiência, mas ao mesmo tempo ela também está se esquivando de algo que seria positivo para ela. Bom, Jorge, eu fiquei pensando na verdade o quanto isso é reforçador no comportamento das pessoas, Porque ok, eu quero ir na academia, eu tenho um objetivo, mas isso me deixa muito ansiosa por todas as inseguranças que tu mesma comentou. Se eu escolho não ir lá, o que acontece? A minha ansiedade baixa e o quanto isso gera alívio, Então eu vou aprendendo que toda vez que eu optar ficar em casa, eu vou me sentir mais tranquila, eu vou me sentir mais segura, porque eu não vou estar me expondo a essa situação. Então, quanto mais a gente se esquiva, mais a gente tende a se colocar nessa posição de se esquivar de outras experiências também, Sejam elas boas ou sejam elas ruins também. Isso mesmo, Gabi, acaba sendo uma zona de conforto, E muitas vezes, nesse caso, vamos supor que é um valor da pessoa, um valor pessoal dela, a saúde, ou então, assim, esse contato maior com os exercícios físicos, com uma vida ativa, e ela tá se distanciando disso, Então ela também tá se desconectando dos valores pessoais, que a gente já citou que para terapia de aceitação e compromisso é muito importante para uma vida, de qualidade.
Outro conceito, então, Gabi, é a fusão cognitiva, que é justamente, então, a gente se manter fusionado aos nossos pensamentos, né? Então, assim, a gente tem inúmeros pensamentos durante o dia, durante o nosso cotidiano, e alguns desses pensamentos nem sempre são verdade, né? Na maioria das vezes, inclusive, a gente tem tendência a fazer algumas distorções cognitivas. Então, quando a pessoa fica muito fusionada a esses pensamentos, acreditando naqueles pensamentos, ela acaba, então, entrando num estado de sofrimento. Nesse momento, alguns pensamentos vêm na minha cabeça, né? Será que a Gabi vai gostar? Será que eu tô sendo clara? Será que as pessoas vão gostar do vídeo, do que eu tô falando? E se eu me fusionar com esses pensamentos, o mais provável é que eu não consiga nem me comunicar com vocês. Então, aquele meu desejo de que eu seja clara, de que a Gabi goste, de que o vídeo saia legal, talvez ele não consiga ser realizado justamente porque eu tô fusionada com esses pensamentos. Já o conceito rígido sobre si mesmo é a também tendência que as pessoas têm de se descrever como constantes, instáveis e até mesmo rígidas. Então, muitas vezes, né, a gente usa alguns adjetivos para descrever nós mesmos e aos outros como se a gente fosse aquilo em todos os nossos momentos da vida. Então, a gente pode dizer: ah, fulano é agradável, o fulano é um fracassado. E esses rótulos, né, eles podem ter um peso muito grande na nossa saúde mental. Então, o conceito rígido sobre si mesmo é essa ideia da gente se descrever como algo que é sempre constante, como uma coisa muito rígida e inflexível. Por fim, a falta ou confusão em relação aos valores pessoais é essa ideia do distanciamento dos valores pessoais. E os valores pessoais, eles são como uma bússola interna de direção para aquilo que a gente mais valoriza. Eles que nos ajudam a tomar as nossas principais decisões e agir de acordo com aquilo que a gente tanto valoriza e que faz sentido na nossa vida. Por exemplo, né, se uma pessoa valoriza a natureza, ela provavelmente vai buscar morar mais perto de algum lugar com natureza, vai tentar ter menos impacto ambiental no seu dia a dia, ter animais, entre outras coisas. Já uma pessoa que tem um valor pessoal de saúde, né, também vai tentar buscar uma vida onde ela consiga praticar exercícios físicos, ter uma alimentação mais saudável, mas isso também não significa que ela só vai fazer isso, né? Mas tendo conhecimento do seu valor, ela vai buscar constantemente mais por isso no seu dia a dia, que vai trazer mais satisfação. E uma coisa que eu fiquei pensando agora, né, Georgia? Porque quando a gente começa o processo de psicoterapia, nem sempre a gente tem consciência de quais são os nossos valores, né? E nessa trajetória a gente vai descobrindo. Às vezes a gente chega com um certo vazio, no sentido de, tipo, eu não consigo entender o que é importante pra mim, eu não consigo ficar satisfeito com as coisas que eu faço. E a partir do momento em que a gente entende quais são os nossos valores, a gente também pode buscar comportamentos que nos aproximem disso, né? Pode ser que eu entenda que a saúde é importante pra mim, mas eu ainda não tenho hábitos de saúde. Então eu tô distante do meu objetivo, eu tô distante daquilo que faz com que eu me aproxime das coisas que eu valorizo. Isso mesmo, Gabi, e como tu falou, assim, às vezes a gente não tem nem conhecimento de que aquele é o nosso valor. Então a gente tá num sofrimento justamente porque a gente não tá conectado com aquilo que é nosso valor pessoal. E também a fusão cognitiva que a gente comentou antes é um aspecto que, se a pessoa tá lá muito fusionada com seus pensamentos, ela não consegue estar então presente para identificar esses valores pessoais e tomar as atitudes que ela precisa para estar em conexão com esses valores. Então, todos esses conceitos que a gente falou até agora, eles compõem a inflexibilidade psicológica. Já a flexibilidade psicológica é o que vai ser trabalhado dentro da terapia de aceitação e compromisso, né? Então, um desses conceitos que está dentro da flexibilidade psicológica é a aceitação, que, como eu citei anteriormente, é uma aceitação ativa. Qual que é a ideia da aceitação, né? Muitas coisas acontecem no nosso dia a dia que são desagradáveis, que a gente não gosta, mas é justamente não aceitando aquele sentimento, aquela sensação que eu tô sentindo que pode intensificar esse sentimento. Então,
é bem o caso da pessoa que tá ali numa crise de ansiedade, num momento ali que ela tá ansiosa e ela começa então a ficar ansiosa por estar ansiosa, né? E aqui também tem a fusão cognitiva, né? Ela começa a se envolver com aquele pensamento e com aquele sentimento de ansiedade, não aceitando esse sentimento e assim ficando mais ansiosa. Então, por vezes, né, simplesmente sentir, se permitir sentir aquilo que a gente está sentindo é melhor para nós do que tentar fugir daquele sentimento. Enquanto isso, a disfusão cognitiva é o processo contrário da fusão cognitiva, onde a gente vai buscar mudar a interação que a gente tem com esses pensamentos, sentimentos e percepções, não mais entendendo eles como uma realidade, um fato, mas sim como um processo, simplesmente pelo que eles são, né? Um pensamento, uma percepção. Então, quando eu tô tendo um pensamento negativo, eu posso ou aceitar eles como parte da minha realidade, ou então entender que eles são um processo que está acontecendo na nossa mente. Uma das técnicas que a ACT usa bastante é narrar esse pensamento que eu tô tendo. Então, quando surge um pensamento, por exemplo, eu sou inadequada, ao invés de eu acreditar nesse pensamento, eu posso narrar para mim mesma, eu estou pensando que sou inadequada. Isso me ajuda a identificar que é um pensamento, né? E que não é uma verdade absoluta, um fato. Também tem o conceito do contato com o momento presente. O contato com o momento presente é de extrema importância para resolver alguns problemas. E por isso que ele é um dos pilares da ACT, né? Porque é justamente no contato com o momento presente que eu consigo perceber, então, esses pensamentos, essas percepções que não são fatos, né? Que não são a minha realidade e que são apenas pensamentos, conseguindo fazer essa desfusão cognitiva. Além disso, é também no contato com o momento presente, onde eu consigo tomar ações mais consistentes com os meus valores pessoais, porque eu tô atenta àquilo que está acontecendo. Ainda tem o eu como contexto. Como a gente viu antes, as pessoas costumam ter um conceito rígido sobre si mesma. Mas a verdade é que a gente age diferente em contextos diferentes. Ninguém age da mesma maneira o tempo inteiro. As nossas emoções afetam nosso comportamento, assim como os eventos externos também afetam nosso comportamento. Tudo depende de um contexto. Então, quando eu penso num eu, esse eu também depende daquilo que aconteceu e daquilo que está acontecendo comigo. E é importante ter essa noção, porque se eu penso num eu cristalizado, aquilo pode me causar muito sofrimento, principalmente quando a gente fala em erros e defeitos. Isso significa então que a gente não é isso ou aquilo, né? A gente é o melhor que a gente consegue ser dentro do contexto que a gente está inserido. Talvez algum tipo de situação nos coloque numa posição de ter uma certa atitude, mas que não é a mesma atitude que a gente teve em outras situações ou que a gente vai ter nas situações futuras, né? Porque a situação não é a mesma. A partir do momento em que a situação muda, que a nossa interpretação sobre aquela situação muda, as emoções que a gente sente e a forma como a gente se comporta também vai ser diferente. Isso mesmo, Gabi. Assim como pode acontecer em alguma situação de a gente agir com agressividade, mas isso não significa que a gente é uma pessoa agressiva 100% do tempo. A gente foi agressivo naquele contexto, mas a gente não é uma pessoa agressiva. Por fim, então, um dos conceitos mais importantes, que é o compromisso. O compromisso é a atitude que a gente vai ter frente à mudança de comportamento que a gente deseja. E essa atitude vai estar sempre vinculada aos nossos valores pessoais. Bom, pessoal, tudo que a gente viu hoje foi uma introdução aos principais conceitos, aos principais objetivos da ACT, né? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se interessado a buscar mais sobre esse assunto. E agora também fica uma dica da terceira edição do livro da Terapia Cognitivo-Comportamental da Judite, onde ela traz como a gente pode integrar algumas estratégias da terapia de aceitação e compromisso na própria TCC, né? Então, inclusive, como um dos princípios fundamentais da TCC, surgiu a questão dos valores pessoais, que a TCC é voltada aos valores pessoais e é aspiracional. Então, a Judite traz, né, que um dos objetivos na primeira avaliação seria identificar esses valores pessoais com o paciente, justamente vendo que é algo que pode auxiliar muito no tratamento. Então, pra gente finalizar, nos conta quais são as tuas redes sociais, onde é que a gente pode te encontrar? Então, pessoal, vocês podem me encontrar no Instagram, meu arroba é georgianicolete_, a Gabi vai deixar aqui na descrição. E é isso!
Um abraço e Até mais!